Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos primeiro compreender como funcionava a cidade, para então entender a carta de Paulo à comunidade cristã que havia naquele local. A pequena faixa de terra chamada Istmo era governada por Esparta nos tempos antigos e era o local da cidade de Corinto. Foi lá que o uso original da palavra istmo, que significa estreito ou passagem estreita, começou. Geográfica e comercialmente, Corinto era importante, porque era uma estação na rota marítima entre o Ocidente e o Oriente. Temos aqui uma cidade com um comércio, com porto, com chegada e saída de navios. Lembrando que no mundo antigo não existiam os meios de locomoção que temos hoje. Avião, carros, caminhão, enfim. O barco era importantíssimo. Então, as cidades que tinham um porto eram cidades prósperas. No caso de Corinto, olha só, desde os tempos antigos, foram um centro de construção de barcos. Olha que interessante. Foi ali que o primeiro Tirene, um navio remado por escravos em 3 níveis ou com vés diferentes grego, foi construído. Durante a época do Império Romano, era o porto base da Marinha Romana. A velha Corinto foi destruída em 146 a.C. pelos romanos em sua conquista de Acaia. Então, vamos lembrar aqui. A primeira Corinto, que foi destruída pelos romanos, tomaram seu território. Nessa primeira Corinto tinha o famoso culto à deusa Afrodite, a deusa do amor, onde conhecemos a história que havia um templo que é chamado de Zigurate. Nesse templo haviam as diaconisas, que eram nada mais, nada menos do que prostitutas do templo. Ali havia uma orgia sexual, que era chamada de culto a essa deusa. Júlio César viu a importância estratégica de tal lugar e em 44 a.C. iniciou sua reconstrução em torno de uma colina íngreme, denominada Acro-Corinto. Então a cidade é tomada, é destruída, depois é reconstruída pelos romanos. Por que na colina, no alto? Porque no mundo antigo não existia míssil, não existia tanque de guerra, então era mais fácil de defender uma cidade no alto, porque os soldados ficavam nos muros, ficavam cuidando, era chamada de sentinela, enfim. Aí eles iam quando o inimigo se aproximava, era mais fácil de defender a sua cidade. Os romanos, construtores, estrategistas e experientes, decidiram reconstruir essa cidade no alto. Ela foi estabelecida como uma colônia romana devido à população inicial de soldados romanos. A princípio, grega, agora uma colônia romana que fora tomada pelos romanos. Corinto logo superou Atenas em importância para os romanos. Em 27 a.C., tornou-se a capital da província senatorial romana de Acaia, sob o governo de um procônsul. A pista de Ocos foi construída para facilitar o transporte de mercadorias entre os 2 portos que Corinto de fato controlava. A necessidade de um canal logo foi reconhecida e Nero iniciou a sua construção. Embora o projeto tenha sido abandonado quando ele morreu, somente em 1893 o canal foi de fato terminado. Os romanos tinham essa visão de tomar a cidade, de construir acesso, estradas. Lembre que eu estou falando do mundo antigo, não era como hoje que tem acesso para tudo. Os romanos construíam acesso, construíam suas estradas e eles faziam uma aliança com a cidade que se tornara vassalo do seu império, dependente do seu império. Eles lhe deviam obediência, lealdade, pagamento de tributos. Em contrapartida, os romanos lhe davam proteção. Era assim que acontecia no mundo antigo e com essa cidade também foi assim.
Dentro da questão de transporte, então nós vemos que Nero percebeu a necessidade de um canal, pensando no transporte e pensando na velocidade com que eles poderiam também fazer as suas compras e tornar a cidade cada vez mais próspera, compras e vendas, enfim, tudo que gera em torno de um comércio. De uma cidade de cerca de 600 mil habitantes, estimou-se que somente 144 mil eram livres. Cerca de 60 mil escravos eram vendidos em um único dia. Por causa do valor dos escravos fortes, eles eram criados como animais. Havia até mesmo um cercado de refugos, onde os escravos não desejáveis poderiam ser abandonados. Quando a gente lê as cartas, a gente vê Paulo fazendo a menção aos escravos. E aí, como nós vivemos em uma época diferente, às vezes a gente se confunde um pouco. Lembre-se que nessa época e nessa região era normal a questão da escravidão. Como a maioria dos pontos marítimos, Corinto logo conseguiu uma reputação internacional. Pessoas de todas as partes do império afluíam à cidade para participar na riqueza e no comércio. Então, falando de estrutura e falando de comércio, nós temos uma cidade forte, próspera. Essas pessoas traziam consigo sua própria herança cultural, incluindo seus costumes sociais e religiosos. Bem, Corinto era uma nova cidade fundada. E como ela era nova, ela ainda não tinha desenvolvido sua própria herança cultural pela época da grande afluência de estrangeiros. Eu vejo Corinto parecida com o Brasil. No Brasil nós temos todos os tipos de pessoas, de todos os tipos de cultura, de todos os tipos de lugares. No caso de Corinto, como era uma cidade nova, ela não tinha desenvolvido uma religião fixa. Então, cada povo que vinha trazia sua cultura, apesar de Afrodite, da Corinto Antiga, ainda estar na mente do povo. Talvez por essa razão, ela não fosse tão cosmopolita e sofisticada no panorama e tolerante com qualquer costume ou religião. Logo, se tornou devassa moralmente. E uma palavra corintianizada foi cunhada para expressar a degradação moral de uma pessoa. Aqui nós temos um problema na questão moral e nós vamos compreender depois Paulo tratando desses assuntos morais na igreja. Porque, claro, como essas pessoas não tinham uma regra para seguir, elas simplesmente se entregaram às necessidades e paixões carnais. A cidade era também famosa por seus jogos. Vamos lá. Depravação moral e jogos, duas coisas muito comuns nessa cidade. Ocupava o segundo lugar em fama, perdia apenas em relação aos Jogos Olímpicos de Atenas. Corinto tinha uma mistura de várias religiões, né? É questão cultural, como já falei, vinha gente de todos os lados. Pelo fato dela ter começado como uma colônia romana, a deusa Roma tinha de ser adorada juntamente com a deificação dos Césares. Vamos lembrar que os Césares, César é um título, não é um nome próprio, é um título, que significa governo, imperador, enfim. Eles eram tratados como deuses. Qual foi o problema em que fez com que a perseguição do império começasse com os cristãos? Exatamente isso aqui. Os imperadores queriam ser tratados como Deus, requeriam culto para si. E os cristãos pregavam culto somente a Jesus Cristo, e aqui iniciou então um problema. Vamos à frente. Os deuses romanos, Júpiter, Marte e Vênus, substituindo os mesmos deuses gregos com nomes latinos, também eram adorados. Os deuses gregos da cura, Esculápio,
e Sol, que era Apolo, tinham muitos seguidores. O deus e a deusa egípcios Serapis e Ísis também tinham seu templo. Cada religião do mundo conhecido estava representada em Corinto. Em meio a todas as religiões pagãs, os judeus mantinham sua adoração monoteísta de Javé em suas sinagogas. Então, olha só, vinha gente de todo lado, trazia a sua crença, a sua adoração, e no caso aqui nós temos os judeus também com suas sinagogas adorando a Deus. Por causa do alto conteúdo moral da religião judaica, muitos gentios eram atraídos a essa religião. Gentil, todo não judeu. Opa, eles perceberam que os judeus tinham uma prática diferente, uma conduta diferente, tanto na adoração quanto na questão moral, começou a chamar a atenção e eles começaram a se aproximar. Mas a religião principal era a adoração de Afrodite. Lembre-se de promiscuidade sexual. A natureza licenciosa da adoração era provida por 1000 sacerdotisas, que no caso eram prostitutas sagradas, dedicadas à glória da deusa. Esse culto era promovido pela cidade e pessoas de toda parte do mundo iam a Corinto para contemplar a beleza do templo e participar da sua adoração, porque esse culto era promovido pela cidade. De cada mulher responsável na cidade, se exigia prestar sacrifício de 2 dias por ano a Afrodite. O símbolo para tal serviço, fosse pela sacerdotisa ou pelas mulheres responsáveis, era uma cabeça raspada. Isso aqui é fundamental para você compreender as questões de cabelo no livro de Corinto, que criou-se até uma certa confusão por causa disso. Preste atenção, vou repetir. De cada mulher responsável na cidade se exigia prestar o sacrifício de 2 dias por ano a Afrodite. O símbolo para tal serviço, fosse pela sacerdotisa ou as mulheres responsáveis, era uma cabeça raspada. Uma mulher com cabelo curto era olhada como quem estava em serviço ou recentemente havia terminado seus deveres cívicos no templo. Vamos compreender o que é cultura local e temporal. Isso é algo de Corinto, tá? Que dependia, essa ideia, ela se formou por causa da cultura, por causa da adoração, tem todo um contexto. Gerou problemas essas questões porque trouxeram para os nossos dias essa cultura. Nossa cultura é outra, totalmente diferente. Na nossa cultura cristã, ainda que hoje não é mais exigido, mas antigamente era exigido um cabelo crescido, comprido, enfim. Então, nunca confunda o que é cultura com doutrina. Isso é essencial para interpretar a Bíblia de maneira correta. O lucro gerado por esse culto era maior que o de qualquer outra simples fonte. Claro, a prostituição. Foi para essa cidade que Paulo se dirigiu. Em sua segunda viagem missionária, uma cidade de tremenda riqueza para uns poucos, de pobreza para muitos, lembre-se que havia muitos escravos, e a escravidão para a maioria. Uma cidade onde a vida humana era comercializada por pagãos, onde o pecado era excessivo, promovido pelos líderes da cidade. Agora que nós compreendemos essa parte da cidade, agora nós vamos analisar a comunidade cristã que foi fundada ali e os problemas que surgem nessa comunidade que Paulo irá descrever na sua carta. Então vamos lá. Quem escreveu essa carta? Paulo. Data: entre 52 e 55 depois de Cristo. Propósito e temática dessa carta. Essa epístola tinha como propósito exortar e corrigir os vários problemas existentes na vida cristã diária da igreja de Corinto, tendo como temática a conduta cristã ideal. Havia muitas divisões na igreja. Alguns cristãos atingidos por espírito sectarista ostentavam para si nomes de líderes,
mais destacados. Vamos então agora ao capítulo 1 dessa carta. Paulo inicia essa epístola seguindo o modelo grego de escrever cartas emissivas. Então vamos lá. Capítulo 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, você pode acompanhar aí na tua Bíblia, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Só na introdução, você já percebe que Paulo está trazendo a identidade da igreja. Ele já está mostrando para o povo, aqui nessa introdução, nesse início de carta, que eles precisam viver no meio desse povo, dessa cultura, mas com uma identidade própria, voltada à santificação. Nessa saudação, o apóstolo Paulo menciona um novo companheiro, chamado Sóstenes. Provavelmente esse seja o mesmo Sóstenes mencionado em Atos 18 e 17, que na época era líder da sinagoga judaica de Corinto. Ao que parece, se converteram ao cristianismo, tornando-se figura bem conhecida da igreja de Corinto. Vamos agora, capítulo 1, versículo 10. Vamos analisar alguns pontos. Seguiam líderes humanos. De acordo com o que estudamos anteriormente, alguns da casa de Cloé informaram a Paulo sobre as diversas divisões existentes na nascente igreja de Corinto. Já no versículo 10, o apóstolo solicita aos crentes, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não haja divisões entre eles. A Bíblia é clara quando diz que todo reino dividido não subsiste. Agora imagina iniciar uma igreja toda dividida. Paulo vai diretamente no ponto, diretamente no assunto e vai orientar esses crentes que eles foram chamados à comunhão. Irmãos, aqui tem algo muito importante. Eles vieram do mundo para Cristo, para o novo nascimento. Então eles precisam aprender tudo sobre o novo nascimento. Eles estavam acostumados com divisão, rico, pobre, escravo. Eles estavam acostumados com essa vida, estava na mente deles. Agora eles têm que mudar o pensamento, renovar a mente para viver um novo estilo de vida. Olha só. Paulo fala dessas divisões e faz as seguintes perguntas. Acaso está Cristo dividido? Porque eles estavam dizendo assim, ó, entre os vários personagens que os grupos de Corinto seguiam estavam Paulo, Apolo e Cefas, no caso, mesmo Pedro. Cefas é Pedro. Então, a respeito dessas divisões, Paulo pergunta, acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Ou foi no nome de Paulo que vocês foram batizados? Ele estava perguntando. Na prática, esses grupos significavam a negação da função salvífica de Cristo. Aqui tem algo muito interessante. Todos os obreiros, desde a igreja primitiva até hoje ou até a consumação dos séculos, todos os obreiros têm uma função: levar as pessoas a Cristo. As pessoas devem honrar e respeitar os obreiros? Sim, mas elas têm que entender que Jesus é o Senhor da igreja e os obreiros são os seus trabalhadores. É a mesma coisa trazendo para os nossos dias. Alguns são do grupo do pastor Marcos, outros são do grupo do pastor fulano e assim por diante. Esse não é o objetivo da igreja. A igreja tem que seguir a Cristo e obedecer aos seus líderes porque eles pregam a palavra de Cristo. É muito simples. Aí Paulo começa a perguntar. Tá, foi Paulo que morreu por vocês? Por acaso vocês foram batizados no meu nome? Estavam divididos. Ah, eu sigo o Apolo, eu sigo Paulo, eu sigo Pedro. Você não pode confundir as ideologias próprias que nós temos com a doutrina de Cristo. Você pode ter a tua ideologia,
Mas em se tratando de igreja, você tem que seguir a doutrina de Jesus, porque ela vai te levar para o céu. O objetivo é te restaurar, transformar, libertar para você viver a eternidade com o Senhor. Fica claro que qualquer movimento faccioso dentro da igreja, divisão, opõe-se diretamente à cristologia da cruz. Lembre-se que Jesus veio para unir os povos. E agora, os povos, ou nessa igreja, o povo estava dividido, totalmente contra a mensagem da cruz. Vamos ao próximo ponto. Confiavam na sabedoria humana. No capítulo 1, do versículo 18 ao 31, Paulo mostra que as divisões que exaltam os homens são erradas, porque a salvação pela cruz põe-se completamente de lado o orgulho humano. Se você quer servir a Jesus de verdade, o teu orgulho não vai servir para nada. É importante compreender isso aqui, porque as pessoas que não compreendem isso não se desenvolvem espiritualmente. E essas pessoas, né, novo convertido, e a gente sabe que leva um tempo até amadurecer, até aprender, até o orgulho ser quebrado, a gente sabe que demora. E Paulo está ensinando eles sobre o valor de sobressair sempre a espiritualidade e não a carnalidade. Porque o orgulho é obra da carne. A mensagem centrada na cruz de Cristo tem sido motivo de contradição para os homens, sendo considerada por muitos como loucura. Contudo, para o homem que não conhece a Deus, a pregação do evangelho pode parecer loucura. Aí Paulo diz assim, ó, para nós é poder de Deus. Vamos ver, então, o que diz o capítulo 1 e o versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, não. Para nós é poder de Deus. Não pense que o mundo inteiro irá compreender a mensagem. Mas você que aceitou Jesus como Salvador, você precisa compreender essa mensagem, porque ela é poder de Deus para transformar você. Por confiarem na sabedoria humana, os homens rejeitaram a mensagem da cruz. Mas Paulo mostra que Cristo é a verdadeira sabedoria de Deus. Lembre-se que a mensagem de Paulo é cristocêntrica. E ela precisa continuar sendo nos nossos dias a mesma mensagem. O que significa isso? Cristo no centro. Abrindo um parêntese. Nós estamos em uma época em que o homem está no centro. Ai, o homem é a coisa mais linda. O homem, quando eu falo, ser humano, gênero humano, homens e mulheres. Colocando o ser humano totalmente no centro, cultos de autoajuda. Isso não é culto cristão. Fecha parênteses. Culto cristão é Jesus no centro sendo adorado, seu sacrifício sendo reverenciado. Por isso nós mantemos a Santa Ceia como um memorial de santificação, lembrando da sua volta e aí por diante. Paulo está sempre lembrando o povo que a verdadeira sabedoria está em Jesus. Ele é a própria sabedoria. Nessa abordagem, o apóstolo elabora uma reflexão através do contraste entre a sabedoria humana e a divina. Aquilo que parecia ser tolo e fraco tornou-se sábio e potente perante Deus. Vamos ver o que diz o versículo 26 e 27. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. O que isso significa? No mundo antigo, os pobres não tinham instrução, somente os ricos. Aí Paulo está dizendo assim, ó, Deus chamou as coisas simples. Ou seja, chamou você. Eu não sei quais eram os membros da igreja de Corinto, mas ali tinha rico e tinha pobre. Ali tinha livre e tinha escravo. E Paulo está dizendo assim, ó, Deus poderia ter revelado somente para os instruídos, para os poderosos. Ele revelou a sua palavra para nós, os pequeninos. Olha que coisa linda. Vamos à frente. No capítulo 2, do 1 ao 13, Paulo declara que sua pregação não consistia em palavras persuasivas, mas em revelação de espírito e poder. Lembre-se que nessa época existia, falando dos gregos, a questão da filosofia,
pensadores, havia homens inteligentes, sim. Na questão dos romanos, a oratória, a retórica, para ser um governo, para ser um imperador, tinha que ter uma boa retórica, precisava falar bem, se apresentar em público. A oratória era muito respeitada pelos romanos. Aí Paulo está dizendo assim, ó, eu não sou mais um orador. Eu não sou apenas mais um pensador. Eu sou alguém, apesar, né, de toda a sua carga, de todo o seu intelecto, que ele era muito inteligente, ele diz assim, ó, eu não prego, e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, mas em revelação do poder e do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. Agora vamos a outra questão. Nós temos na questão da divisão o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, e tinha a turminha que dizia assim, ó, nós somos do grupo de Cristo. Esse grupo que se dizia o grupo de Cristo, eles diziam o seguinte, nós somos liderados por Cristo. Problema, ignoravam qualquer liderança. Vamos trazer para o século XXI? Vai me dizer que você não conhece um grupinho que diz assim, eu não obedeço homem, eu só obedeço a Deus. Não existe obediência a Deus se você não obedece o teu líder, o teu pastor. Quando você não vai obedecer o teu pastor? Quando a mensagem que ele prega não é Bíblia. Se ele está destituído da graça e por alguma situação ainda está no cargo, não vou entrar no mérito da questão, aí você não precisa obedecê-lo. Agora, caso contrário, precisa obedecê-lo sim. Porque ele é a representação de Deus e ele tem compromisso com o ensinamento dele para com você. Então, não entre nesses grupinhos de que não obedece líder, que não obedece pastor, porque, eu só obedeço a Cristo. Isso é obra carnal e diabólica. Vamos agora à questão da fé. Você sabe que existe o crente espiritual e o crente carnal. A igreja de Corinto, eles eram ainda carnais, ainda estavam no processo. Em Corinto havia muitos crentes que eram carnais, de forma que tinham dificuldades de entender os assuntos espirituais. Esses crentes não estavam totalmente entregues à operação do Espírito Santo. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Não é fácil esse processo de matar a carne para vivificar o espírito. E nós temos os dois grupos na igreja. Nós temos o grupo carnal e o grupo espiritual. O grupo carnal é esse que fica em contenda, em briga, em dissensão, peca e não tá nem aí com nada. O grupo espiritual é aquele que luta contra a carne, se santifica, tem discernimento, aqueles crentes de oração, de meditação na palavra, aqueles crentes prudentes. Nós temos os dois grupos. Agora vamos analisar o grupo que faz parte da obra carnal. Paulo diz que a inveja, a contenda e a divisão são características de crentes carnais. O fato de estarem divididos em grupos era uma prova de que o Espírito Santo não dominava totalmente suas vidas. Se a igreja de Corinto passava por esse tipo de dificuldade, como ela podia manter-se? Paulo diz que, independente de quem começou alguma obra, ela só alcança êxito com a bênção de Deus. Aí entra aquela questão, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Qual é o trabalho dos obreiros? É ensinar, discipular, corrigir, e aí por aí afora. Mas o crescimento, nós não podemos fazer crescer algo no teu coração. Esse trabalho é do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, compreendam o que é vocação, o que é chamado ministerial, mas compreendam o que é obra do Espírito Santo. Vamos à frente. Outro detalhe. Esqueciam-se do juízo futuro. Isso está no capítulo 13, do 10 a 23. Utilizando a ilustração de uma construção, Paulo compara as obras dos ministros cristãos ao ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Algumas obras são preciosas e duráveis, outras não têm valor e não resistem ao fogo. Ele estava dizendo assim, vocês precisam lembrar que tudo que for feito aqui, haverá na eternidade um julgamento. E aquilo que não tiver uma motivação correta, uma motivação verdadeira, pura, isso vai ser destruído.
Então, construam, ele está usando a comparação de um edifício, está dizendo, construam com material durável, que tem valor, que tem comércio, mais ou menos, né, nessa linha de pensamento. Esses materiais representam o tipo de obras dos cristãos. Em todo o Novo Testamento encontramos exortações aos crentes para que se deem as boas obras. Nossas ações haverão de ser julgadas pelo fogo de forma que precisam ser fundamentadas em Cristo. A base é Cristo. A construção é minha. Por isso que tem um crente que se santifica e outro que não. O que se santifica, ele está construindo a sua casa, claro, isso é de forma comparativa, com ouro, pedras preciosas, prata, enfim. O que não está nem aí com nada, ele faz um barraquinho lá e se satisfaz. Só que a madeira o fogo consome, a palha e assim por diante. Na tua construção pessoal, viva uma vida íntegra diante de Deus para que a tua construção seja durável e resistente ao fogo, que é o teste final das nossas obras. Outro ponto, capítulo 4. Agradavam a si mesmos. Esse capítulo contém basicamente 3 divisões: apelo, admoestações, avisos. Os líderes coríntios estavam aparentemente cheios de orgulho por causa da autoridade que possuíam na igreja local. Paulo corrige essas atitudes com 6 exemplos. Agora Paulo vai se dirigir aos líderes. Perceba que não é só os membros que podem cair nesse laço de orgulho e tal. Os líderes também. Paulo diz diz para eles: você é um lavrador. Você está aqui para cultivar a terra. Você é um construtor. Você está aqui para edificar. Você é um administrador. Você tem que estar no controle. Você é um pai. Você tem que aconselhar. Você é um mestre. Tem que ensinar. Você é alguém que disciplina. Tem que corrigir. Depois que Paulo ensina aos ministros que em si nada são e que a ignorância é alguém se proclamar adepto de um mestre humano, passa a considerar que ele e Apolo são mestres de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim: eu e Apolo não estamos aqui para disputar ou competir, estamos aqui para cumprir, para exercer o chamado, a vocação. Nessa abordagem, emprega a figura do mordomo. O que o mordomo faz? Serve. Então ele está dizendo assim: o obreiro é um mordomo. Sabe? Eu passei anos e anos estudando. Para quê? Para servir você. Com o meu chamado, com o meu conhecimento que eu busquei, com a revelação que o Espírito Santo me deu, com o aprendizado. O meu objetivo, o meu chamado é servir. Simples assim. Mordomo. O mordomo tem irrestrito acesso aos bens do seu patrão e ele precisa ser honesto. Aí aqui ele fala também do caráter daquele que está servindo, do caráter do obreiro. Vamos agora ao próximo ponto. Não disciplinavam. Paulo havia tomado conhecimento de uma situação inaceitável no seio da igreja em Corinto. Um crente se relacionando com a mulher do seu pai. De acordo com Proctor, podemos supor que o pai já houvesse morrido. Supor. Contudo, esse ato era contrário às leis matrimoniais do Velho Testamento. A fonte dessa informação não se sabe ao certo, mas provavelmente chegou ao conhecimento do apóstolo através da carta de Cloé. Quando você lê a sequência, eu não posso ler tudo por causa do tempo. Paulo está dizendo assim, eu estou sabendo de que entre vocês há alguém que dorme com a mulher do pai. Isso é inaceitável. Corrijam, chamem atenção. Isso nos traz uma lição muito grande. Ele está corrigindo os líderes. Tem líder que vê a situação da igreja, mas não quer se incomodar, não quer se comprometer, não quer ofender. Ei, a igreja é de quem? É do pastor ou é de Cristo? A igreja é de Cristo. O pastor, o obreiro é um trabalhador, ele precisa corrigir. E crente espiritual aceita a correção. Crente carnal não aceita. Imediatamente se revela num lobo, falando das obras. Mas as ovelhas de Cristo
Elas aceitam a correção, porque elas preferem estar debaixo da proteção e do cuidado do pastor. Isso aqui é muito sério. Vamos à frente. Dividir um corpo de Cristo. Paulo se posiciona a respeito de um outro aspecto reprovável na conduta da igreja de Corinto, exprimindo sua amarga surpresa. Como é que um de vocês ousa dirigir-se ao tribunal? Paulo está dizendo o seguinte: não levem as questões de vocês a um tribunal, que nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com a nossa fé, com a nossa crença. Resolvam entre vocês. Vocês não conseguem resolver um problema entre vocês? Tem que levar para a justiça? Por que Paulo está tratando desses assuntos? Porque era o que estava acontecendo com os crentes de Corinto. No capítulo 6, do 12 ao 20, Paulo retoma o tema da imoralidade. Aí ele diz o seguinte: nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Por essa razão, devemos fugir de todo tipo de imoralidade, principalmente da prostituição. Ou seja, eu não posso vir aqui no culto da Assembleia de Deus, que no caso não era Assembleia, né? Não sei qual era o nome lá da comunidade. Eu não posso vir aqui no culto e depois eu ir lá no templo da Afrodite. Eu não posso servir a dois senhores. Paulo está dizendo: quem tem Jesus como cabeça se purifica, tem a mente de Cristo, não participa das velhas práticas. Vamos agora. No capítulo 7, 6 perguntas. Primeiro, sobre o matrimônio. O primeiro questionamento que Paulo responde é a respeito do matrimônio. A resposta é dada de maneira didática, de forma que Paulo subdivide o assunto em 3 seções. Primeiro, o matrimônio onde ambos os cônjuges são crentes, o matrimônio onde um dos cônjuges não é crente, e depois os indivíduos solteiros. Vamos ver o que ele diz. Capítulo 7, pode procurar aí na tua Bíblia para você acompanhar. Esse questionamento surgiu porque o imperador romano Cláudio havia estabelecido uma lei que exigia que as pessoas se casassem, sendo que todos aqueles que não cumprissem essa lei, isso é, os solteiros, teriam que pagar um determinado imposto. Olha que interessante. Os homens tinham que casar até os 20 anos e as mulheres até os 15. O governo romano estava tentando controlar a imoralidade do império, e uma maneira de fazer isso era através do casamento obrigatório. A pergunta da igreja ao apóstolo foi: é certo um cristão não se casar? Paulo respondeu que é certo ao homem permanecer solteiro. Mas tendo em vista a fornicação existente na cidade de Corinto, seria melhor que os cristãos se casassem. Quando eles fazem essa pergunta, eles perguntam pelo contexto, né, por causa dessa lei. Aí eles perguntam para Paulo: tá, é certo o homem ficar solteiro? Poxa, eu vou ter que pagar um imposto para ficar solteiro? Aí Paulo dá essa resposta. Paulo diz o seguinte: não é errado, porque Paulo disse o seguinte: eu não estou casado. Mas ele dá um conselho: por causa da fornicação, ou seja, se for para você ficar fornicando, o que é fornicação? Sexo entre solteiros. Se for para você ficar praticando sexo, então case, porque é para isso que as pessoas casam, uma das questões do casamento. Paulo deixa claro também que assim afirmava por permissão e não por mandamento. Aí Paulo está dizendo: isso aqui não é lei, né? Eu estou falando de um assunto, mas isso aqui não é uma lei. Ele deixa os detalhes da vida deles, quer casados, quer solteiros, às suas próprias consciências, pois como cristãos tinham capacidade para decidir. Em 7 e 10 diz: todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se afaste do marido. O primeiro caso não era mandamento, mas nesse caso agora era uma ordenança do próprio Deus. Ou seja, está solteiro? Não case. É o que Paulo diz. Mas se for para fornicar, case. Quanto aos casados, não se separe. É isso que Paulo está dizendo. Sobre a liberdade cristã. No capítulo 8, Paulo responde a pergunta acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Em Corinto, a pessoa que tivesse um animal para vender, primeiramente o levaria a um dos templos pagãos e o ofereceria como adoração. Dessa forma, qualquer pessoa que comprasse carnes nos açougues não saberia a procedência. Nessa passagem, Paulo
acentua os princípios da liberdade cristã. Diz que os ídolos nada são, mas essa liberdade não deveria prejudicar os crentes da consciência fraca. Ou seja, você vai lá comprar uma carne. Aí você chega no açougue e diz assim, viu? Quem criou esse animal? Foi um muçulmano? Foi um cristão? Foi alguém no candomblé? Foi alguém que pratica magia negra? Você não pergunta. Paulo está dizendo, quando for comprar carne, não pergunte. Aí ele traz uma reflexão sobre a idolatria, dizendo assim, os ídolos nada são. Então, a carne sacrificada aos ídolos não tem problema. Só que ele está falando isso para os maduros na fé. Os crentes imaturos na fé não tinham essa compreensão. Apesar que por trás da idolatria existe alguém falando de espírito que se alimenta. Mas analisando numa visão normal, natural. Paulo diz, os ídolos nada são. Então, se eu for comprar uma carne, por mais que ela foi vendida lá no açougue por alguém que ofereceu ela para um espírito, uma divindade, eu vou abençoar porque ela é carne. Ela veio de um animal. Antes de ser oferecida a uma divindade, ela é um animal. Eu vou orar, eu vou santificar. Então, Paulo está dando essa orientação. Não pergunte a procedência, apenas compre. E como nós, os cristãos, temos a prática de orar e consagrar tudo a Deus. É lamentável que eu não tenho tempo para discorrer muito esses assuntos. Vamos à frente. Sobre a conduta da igreja. Poucos capítulos das epístolas paulinas têm motivado tantas polêmicas quanto este. Vamos ao capítulo 11. Isso porque nesse capítulo, Paulo estabelece alguns princípios da igreja de Corinto que geralmente têm sido aplicados à igreja cristã num todo. Muitas vezes sem uma interpretação apropriada do texto. Esses princípios ou normas podem ser divididos da seguinte maneira: normas relativas à conduta da igreja e normas relativas à ceia do Senhor. Vamos ao capítulo 11. Capítulo 11 diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo lembrais de mim. Versículo 3: quero, entretanto, que saibais ser Cristo, o cabeça de todo o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. A mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar ou rapar, cumpre-lhe usar véu. Que na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, mas a mulher deve. Aqui, Paulo está falando sobre as mulheres não usar o véu, e isso é uma questão cultural, tá? Nós vivemos em uma outra época, nós vivemos em uma outra cultura, tem igrejas que têm seguido essa orientação aqui na risca. Eu prefiro ficar com a seguinte interpretação, e isso foi local, devido a todo o contexto que nós já estudamos. Agora, eu e você, como cristãos, seguimos uma linha de pensamento. Qual? Moral, caráter, espiritualidade e decência nas nossas vestes, mas não temos a obrigação de usar o véu. Claro, tem igrejas que você vai e o pessoal usa o véu, está tudo bem. Vamos à frente. Sobre os dons espirituais, no capítulo 12. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Diversidade de dons, mas um só Espírito. Quantos dons há na igreja? Vários. Quantos Espíritos Santos? Só um. Diversidade de membros, mas um só corpo. Opa! Quantos membros fazem parte desse corpo? Milhares. Porque aqui não se refere à igreja somente do passado, aqui se refere à igreja de Cristo num todo, tendo sempre Jesus como cabeça. Diversidades de serviço. Tem muito serviço na obra de Deus. Quantas igrejas? Uma. O maior dentre os dons espirituais é o de profecia. A profecia edifica a igreja, convence. O uso de profecia deve ser com ordem. Paulo vai ensinar sobre língua estranha, interpretação.
Imagine eu e você chegar num culto em que todo mundo fala língua estranha. Que crescimento e que edificação nós teremos? A língua estranha, ela traz edificação própria. Aí Paulo diz o seguinte: se não houver intérprete, esteja então calado na igreja. Porque ele vai dizer o seguinte: quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas não edifica o outro. E o objetivo do culto é que todos saiam edificados. Aí Paulo diz o seguinte: falem numa língua em que todos possam compreender a mensagem. A mensagem pode ser simples, mas o conteúdo tem que ser original e cristocêntrico. Aí todos sairão dali alimentados e cheios do Espírito Santo. Sobre a ressurreição, capítulo 15. Esse é o capítulo mais longo da Epístola aos Coríntios e trata sobre a ressurreição. Paulo comentou sobre esse assunto porque existiam na igreja alguns que negavam a ressurreição. Isso é uma prova da quantidade de heresias que existiam dentro da igreja, pois se eles negavam até mesmo a ressurreição, quanto mais os aspectos ligados às outras doutrinas cristãs. O evangelho que Paulo pregou aos Coríntios começa com a cruz e a ressurreição de Jesus, sendo que a morte não teve poder sobre Cristo. Muito energicamente, o apóstolo diz que se Cristo não ressuscitou, o cristianismo é uma religião sem efeito eterno. Além disso, a ressurreição de Jesus era um fato aceito pelos apóstolos. O apóstolo, então, considera as várias consequências se Cristo não houvesse ressuscitado. Nossa fé seria vã, o evangelho seria falso, os pecados não seriam perdoados, os santos que morreram não ressuscitariam, a vida espiritual não teria sentido. Então, Paulo prega, trata e defende da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos agora sobre a oferta, capítulo 16. As ofertas eram para os crentes pobres de Jerusalém. Como Corinto era uma cidade rica, Paulo pediu aos crentes de Corinto que fizessem uma oferta para que ele levasse para os cristãos pobres de Jerusalém, que havia muitos. Foi uma contribuição coletiva da igreja e não apenas de alguns cristãos interessados. Cada crente deveria separar no primeiro dia da semana uma quantia proporcional ao que tivesse recebido. Isso seria entregue na tesouraria da igreja e quando Paulo chegasse não seria necessário coletar as ofertas. Tem muitas pessoas que não concordam com essa parte de oferta na igreja, de dízimo na igreja. A parte financeira sempre existiu. Nessa época aqui, as comunidades ainda eram nas casas, as pessoas se reuniam, ainda não tinha templos. Então o dinheiro era recolhido e levado para as pessoas mais pobres e no caso dos apóstolos também era usado nas viagens missionárias, que fique claro isso aqui. Por isso que também a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. A gente nunca pode pegar um versículo isolado e criar uma doutrina em cima daquilo. Você tem que estudar a Bíblia num todo para chegar a uma conclusão. Vamos agora ao capítulo 16. Paulo fala de seus planos futuros em relação aos irmãos de Corinto. Deixa explícita a sua vontade de visitá-los, não apenas de passagem, mas com a intenção de passar alguns meses com os irmãos. Com essa atitude, revela seu afeto para com a igreja de Corinto e a recíproca da mesma com o apóstolo. Pois, além de esperar boa acolhida aos cristãos daquela cidade, estava certo de que seria escoltado no caminho adiante. O fato de Paulo estabelecer um tempo para estar junto com os cristãos de Corinto reflete o quanto ele reconhecia a importância de visitas repetidas e do serviço continuado durante meses. Lembre-se que, como se trata de uma comunidade nova, a atenção tem que ser total. Claro que o seu objetivo era pregar o evangelho por onde ele passava, nas cidades por onde ele passava, mas ele nunca desamparou as igrejas as quais ele ajudou a fundar ou ajudou a pregar o evangelho, enfim, estava sempre dando uma atenção para essas comunidades. Saudações e exortações finais. Essa epístola é encerrada com várias saudações finais. Nessa passagem, percebemos o empenho individual de Paulo com cada um de seus companheiros e cooperadores. Notemos que ele recomendou Timóteo
e pede para que os irmãos o recebam e o respeitem, talvez porque Timóteo fosse jovem. De igual modo, Paulo recomenda Apolo, alegando que o mesmo anteriormente não tinha muito desejo de ir visitá-los, mas agora estava esperando o momento oportuno para desfrutar da companhia e carinho dos irmãos. Talvez porque anteriormente não quisesse tomar partido nas divisões, tem essa possibilidade. Além de Timóteo e apóstolo, o apóstolo Paulo lembra de outros amigos e companheiros de ministério. Nessa saudação final, Paulo pede aos irmãos que todos os vossos atos sejam feitos com amor e encerra suas palavras declarando seu amor pela igreja. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. É uma pena não poder nos aprofundar em cada capítulo, mas você pode sim continuar orando, buscando discernimento, buscando sabedoria, lendo. Tenho também outros vídeos no YouTube que vai tratar de outros assuntos. Se você tiver uma dúvida, algum assunto, procura o meu YouTube, Noemi Bichor Martins, manda ali a tua ideia, a tua dúvida, e eu posso estar fazendo um vídeo voltado a esse assunto, porque em uma aula é impossível de tratar de todos os assuntos. A gente tem que fazer de forma panorâmica, mais por si. Mas, de qualquer forma, eu e você estamos sendo edificados com a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.